Está no ar mais um Vida em Condomínio. Você é síndico, corretor de imóveis, advogado ou morador do prédio? Esse é o seu canal para você tirar todas as suas dúvidas e conhecer um pouco mais sobre o mundo condominial. Nesse segundo programa da série de síndicos, perguntas e respostas, vamos continuar com o mesmo assunto, síndico. Então, vamos dar início ao programa de hoje. A primeira pergunta do programa de hoje é da Margarete. Qual o quórum para a eleição do síndico profissional quando a convenção diz que é obrigatório ser condômino? Margarete, a sua pergunta ela é extremamente pertinente e ela traz uma certa dúvida sim. Por quê? Porque a lei diz que o síndico poderá ser pessoa estranha ao condomínio. Então, em tese, ele pode ser uma pessoa que não faz parte daquele convívio, que dá margem para o síndico profissional. Porém, algumas convenções trazem de forma explícita que o síndico deve ser morador. Então, se a convenção ela é muito antiga, em tese ela está desatualizada e a gente tem que seguir o que diz a legislação. Existindo dúvida quanto a essa questão, Margarete, o ideal é alterar primeiro a convenção com voto de 2/3 dos condôminos. Existe margem sim para entender que prevalece a legislação, porque a lei diz que esse síndico pode ser estranho. Então, nesse sentido, a convenção não poderia contrariar. Mas uma vez que a sindicância profissional não é obrigatória, é facultada, existe também o entendimento que prevalece o que está na convenção. Então, o ideal é que, nesses casos, a convenção seja alterada com o voto de 2/3 dos condôminos e que essa eleição ocorra com maioria simples numa assembleia condominial. A síndica do meu prédio faz compras para o condomínio no cartão dela. É permitido? A pergunta foi enviada pela Hilda via YouTube. Então, Hilda, algumas vezes o condomínio está engessado por conta da gestão do condomínio, mandar a administradora fazer uma aquisição simples, às vezes é mais fácil, o síndico vai lá, compra e pede o reembolso. Então, tem que se tomar muito cuidado, porque isso pode dar um problema contábil, inclusive, para o condomínio, porque depende do tipo de aquisição, o tamanho de aquisição. O ideal é sempre que o condomínio compre em nome próprio, mas se em casos extremos ou situações onde exista a necessidade, o síndico compra com a nota fiscal em nome dele, do síndico, e depois ele vai pedir o reembolso. Tem que tomar muito cuidado para o síndico não ir, por exemplo, no mercado ou num local e comprar coisas para ele e coisas também para a empresa e depois pedir reembolso para o condomínio de parte, só que o restante é dele particular. Então, o ideal é que não se compre através de reembolso, mas em situações extremas eu não vejo um problema grave, não. A terceira pergunta é do André. Como destituir um síndico por má gestão? Qual o procedimento? André, a destituição do síndico com certeza é o calcanhar de Aquiles de todo síndico, mas, infelizmente, em alguns casos, essa é a única saída que os condôminos encontram para alterar a gestão. Então, com base no artigo 1349, o síndico que não prestar contas, não administrar o condomínio de forma conveniente ou cometer irregularidades, poderá ser destituído por maioria simples em assembleia. Então, o que deve ocorrer? Os condôminos devem fazer um abaixo-assinado com o voto de 1/4 dos condôminos adimplentes, convocando a reunião para tal horário, tal dia, e competirá a administradora do condomínio ou o próprio síndico realizar a convocação nos moldes emanados naquele abaixo-assinado. Então, as pessoas acham que o abaixo-assinado é para pedir a convocação. Não, o abaixo-assinado é a convocação. A administradora ela vai realizar as formalidades legais ou o síndico vai realizar. Em assembleia, esse síndico vai poder ser destituído por maioria simples, ou seja, 50% mais um dos condôminos presentes. É importante que esse síndico tenha direito de defesa e que fique claro os motivos da destituição desse síndico. A última pergunta de hoje é do Zenivaldo. O síndico do meu prédio se auto-isentou dos pagamentos do rateio e da água. Não houve uma assembleia para votação. Tem como processá-lo? Zenivaldo, se ele não pagou o condomínio, ele é devedor do condomínio, ele não pode se auto-isentar. Não existe essa figura jurídica de auto-isenção no condomínio. O que deve prevalecer é o que está na convenção daquele condomínio. Se a convenção tiver a previsão da isenção, mesmo que vocês tenham esquecido de aprovar isso em assembleia,
daí a situação muda de figura, porque se a convenção disser o síndico será isento, ele é isento. Logicamente que é importante que a Assembleia ratifique ou que se lembre. Se não houver qualquer previsão na convenção, ele não aprovou isso em Assembleia, é totalmente irregular, ele está devendo esse valor, é importante que vocês não aprovem as contas ou que aprovem com ressalvas e ingressem em juízo sim, primeiramente notifiquem esse síndico e cobrem sim os valores que ele deixou de pagar para os cofres do condomínio. Chegamos ao final de mais um programa, espero que você tenha aproveitado, agradeço a sua audiência e até o próximo programa.